Olá, o Supremo Tribunal Federal transformou essa numa péssima semana para as inimigas do petismo. Kelly Cadanos, o que a gente vai falar aqui? A gente vai falar sobre o julgamento da suspeição do ex-ministro Sérgio Moro e os impactos disso na política e também na justiça. Olá, Kelly Cadanos, eu sou o Rogério Galindo aqui nos estúdios do Plural e a Kelly está lá em Brasília pelo Regra dos Terços, comentando essa semana duas vitórias importantes do ex-presidente Lula, uma delas dada pelo ministro Fachin, aqui em Curitiba, né? Saído direto dos bancos da Federal para libertar o ex-presidente Lula, e, por outro lado, o julgamento da suspeição do Moro, também paranaense. Olha aí, hein, a capital do Paraná, dando um banho no noticiário aqui. Kelly Cadanos, o que é que está acontecendo? A Lava Jato, que foi suprema durante um tempo, agora está por baixo. E o petismo, que estava lá embaixo, agora parece que está por cima. Como é que é isso aí? Pois é, para você ver como as coisas mudam muito rápido aqui em Brasília, né? Em questão de 48 horas, o mundo político e jurídico virou do avesso, né? A gente teve o ministro Edson Fachin anulando as condenações do ex-presidente Lula em primeira instância na Justiça Federal de Curitiba e mandando que esses processos voltassem a tramitar tudo de novo, da estaca zero, aqui em Brasília, na Justiça Federal do Distrito Federal, e no dia seguinte, né, na quarta-feira, a gente na terça-feira, desculpa, quarta-feira é hoje, na terça-feira, o ministro Gilmar Mendes colocando para julgar finalmente aquele recurso que a gente tanto falava da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, e a gente não tem ainda o julgamento finalizado, mas tudo indica que o ex-juiz vai ser considerado parcial para julgar o ex-presidente Lula. Então, Não é possível. boas notícias aí para o ex-presidente Lula. Porque agora vamos falar, né, Kelly? Você acompanhou muito mais a Lava Jato do que eu, mas assim, qualquer pessoa que acompanhava aqueles fatos e depois viu as mensagens que o Intercept teve acesso depois da operação Spoofing, não tem como não achar que o Sérgio Moro foi parcial naquele julgamento, né? Naqueles julgamentos todos, né? O cara conversava com o Ministério Público como quem está conversando com um amigo no bar, combinando as coisas que vão acontecer no dia seguinte. Isso, assim, falando em português claro, não pode, né? Não tem como não dizer que aquilo é parcial. Agora, o que é estranho é o Supremo Tribunal Federal, durante anos, passou pano para a Lava Jato, né? Dizendo que não, tá tudo bem, tem que julgar tudo na 13ª mesmo, é lá, é Curitiba, claro. Porque era difícil enfrentar a Lava Jato no momento que eles estavam lá em cima, estavam com a bola toda, a população toda querendo, né? Agora não, agora a coisa mudou. Foi isso, foi um julgamento político que o Supremo agora se deu o direito de fazer, dizer, não, peraí, o Moro agora não está mais com essa bola toda, portanto podemos botar um freio nele. Qualquer julgamento no Supremo tem um quesinho político, né? A gente não pode esquecer isso, né? Apesar de ser o Supremo Tribunal Federal, ainda está aqui em Brasília, né? Se está aqui em Brasília, tem cálculo político envolvido, obviamente. Mas tem essa questão, sim, Galindo. Antes, a Lava Jato ela tinha uma força muito grande no Supremo Tribunal Federal, ela tinha muitos adeptos no Supremo Tribunal Federal, apesar de ter levado, sim, alguns puxões de orelha ao longo aí do decorrer, né, da operação. Então, por exemplo, a condução coercitiva do ex-presidente Lula, né, que foi um dos pontos considerados aí para declarar a parcialidade do Moro no julgamento, no voto de alguns ministros no julgamento ontem, o Supremo entendeu que não pode fazer condução coercitiva sem uma prévia intimação. A gente também teve, por exemplo, a liberação dos áudios, né, em 2016, das interceptações do ex-presidente Lula. Relator da Lava Jato no Supremo puxou a orelha do Moro, falou: olha só, isso aqui você não podia ter feito, né? Era o Então, Teori teve na uns época, puxões, né? era o Teori Zavascki ainda. Pois é, naquela época justamente tinha ainda uma certa oposição, né? Depois que o Teori morreu, parece que a coisa mudou de figura, né? Quando passou pro Fachin, principalmente, né? Exatamente. O Fachin, ele vota de olho fechado sempre a favor das teses da Operação Lava Jato. Ele tem feito isso desde que assumiu a relatoria dos casos. Em alguns momentos, ele chega, inclusive,
a ser uma voz isolada na segunda turma, porque até a Carmen Lúcia, em alguns momentos, ela pende um pouco para o lado da defesa, apesar dela ser muito mais pró-Lava Jato do que pró-réus, né, nesses casos. Mas, inclusive, no julgamento de ontem, ela soltou ali, enquanto Gilmar Mendes lia uma parte do voto, ela soltou um gravíssimo ali, dando a entender que, inclusive, ela mesma pode mudar de ideia nesse caso. Ela já votou, já votou pela não suspeição do Moro, mas ela deu a entender no julgamento de ontem que ela pode mudar de ideia, inclusive justamente pela gravidade do conteúdo das mensagens que foram vazadas, enfim, tudo isso foi minando um pouco a credibilidade da Operação Lava Jato entre os ministros do Supremo. Então, acho que isso também ajudou. E o fato, né, de que a Lava Jato deixou de ser uma comoção nacional, né? Desde a eleição do presidente Jair Bolsonaro, você não vê mais as pessoas saírem às ruas para defender a operação. Agora a gente está no momento de pandemia, mas mesmo assim a gente não tem visto com tanta intensidade essa defesa ferrenha à Operação Lava Jato, né? É como se a Lava Jato tivesse cumprido a função dela, que foi ali até 2018, que foi tirar o ex-presidente Lula das eleições, né? Enfim, sendo justa ou sendo injusta a condenação, mas tirou o ex-presidente Lula das eleições de 2018, aí assumiu o presidente Jair Bolsonaro, o Moro foi para o Ministério da Justiça, e é como se ali a Lava Jato já tivesse cumprido seu papel. Então, dali para frente, a Lava Jato deixou de ser uma comoção nacional, né? Ela tinha ali um ou outro apoiador, tem ainda, né, um ou outro apoiador, mas não é mais aquela febre que a gente via ali nos anos de 2016, na época do impeachment, 2017, 2018. Agora, tem o fator também que é o péssimo governo que se seguiu, né, que é o do Bolsonaro, justamente, né, além de tudo, além de ser um governo horroroso em vários sentidos, a economia ter todos os problemas que tem, ainda teve o azar de pegar uma pandemia, né, então as pessoas estão muito irritadas, a popularidade do presidente está caindo absurdamente, então tudo isso também faz com que surja uma espécie de desejo de volta do lulismo, quem sabe, né? A gente já vê gente falando nas ruas que, bom mesmo era... Tem até um meme, né, falando que, pelo menos na época que o Lulinha era dono da Friboi, a carne era mais barata, né? Assim, lógico que é uma piada, né? Mas funciona. Tem uma frase, Kelly, que o ex-governador Beto Richa, de saudosa memória, né, gostava de citar, que ele dizia, a frase é do Winston Churchill, né, mas ensinaram para ele e ele falava sempre, que a diferença da guerra e da política é que na política você morre mais de uma vez, né? E a frase realmente é muito boa, né? O Lula é o Lula é um exemplo perfeito disso, né? Ele morreu, não só caiu, como foi preso, né? Tava lá de presidiário, e agora o cara é possivelmente presidenciável de novo, né? Como é que você imagina? Tem gente dizendo que o Bolsonaro tá dando risada, para ele é ótimo a polarização com o Lula. Você acha que é isso mesmo, não? Eu acho que em condições normais de temperatura e pressão seria ótimo, né? Um replay aí de 2018, né? Que você tem o PT polarizado com o Bolsonaro. Mas eu acho que a gente tem que levar em consideração a situação atual do presidente Jair Bolsonaro, que não é a mesma situação que ele tinha em 2018. Primeiro, porque agora ele tem a máquina na mão, então ele deveria dar respostas, né? É muito mais fácil ser oposição do que ser governo, então você tem que defender o seu governo é muito mais difícil do que ser oposição a um governo. E tem toda a questão da pandemia, né? A gente tem uma pandemia saindo do controle em vários estados do Brasil, a gente não tem vacina para todo mundo, a gente tem um colapso econômico, então disparada do dólar, disparada de preços, e tudo isso reflete no bolso, não só do mercado, né? Dessa figura que gostam muito de invocar na época de eleição, mas também das pessoas comuns ali que estão comprando coisas no mercado, elas percebem que os preços estão subindo, e isso tudo num cenário de pandemia, de desemprego em alta, tudo isso acontecendo, e isso vai se arrastar até 2022. Eu já não tenho mais esperança, por exemplo, da pandemia se contornar desse ano no Brasil. Então, isso faz com que o Bolsonaro chegue numa possível reeleição muito mal das pernas, né? E aí ele vai tentar, claro, fazer essa rivalidade com o PT e com o ex-presidente Lula, se ele for realmente candidato, mas você tem um outro lado também, que é o ex-presidente Lula, que saiu do seu segundo mandato com altos índices de aprovação, e aí ele teve toda essa questão na Lava Jato, que ele foi preso, que ele foi condenado,
enfim, todas essas questões. Mas o julgamento dessa semana no Supremo Tribunal Federal, mesmo que ele não tenha sido ainda concluído, esse julgamento ele já dá um discurso ao ex-presidente Lula de perseguição política muito mais forte do que ele já vinha fazendo. Então, desde a época do impeachment, o PT aposta nesse discurso de perseguição política. Agora, com o Supremo Tribunal Federal reconhecendo que ele pode sim ter sido perseguido por um juiz, e aí claro que o PT vai saber usar isso muito bem, o PT é muito bom em comunicação, inclusive, né? Então, isso vai colocar ali um novo elemento nessa polarização, né? Então, a gente pode ver que a gente vai ter que ver como isso vai se desenrolar, mas pode ser que essa polarização, no fim, acabe não sendo tão boa assim para o Bolsonaro em 2022. Eu já tenho ouvido de alguns analistas com quem eu converso que corre a chance de, mesmo com o PT e com o Lula na eleição de 2022, o Bolsonaro corre o risco de nem chegar ao segundo turno. Já tem analista apostando nisso. Então, assim, não é para soltar tantos fogos assim, pelo menos não por enquanto. Mas agora, com a entrada dele no Partido da Mulher Brasileira, essa potência da política nacional, acho que tudo isso tende a mudar. Kelly, falando de 2022, né, a gente tem essa história do Lula, mas ninguém sabe se ele quer ser candidato, né, se ele vai ser candidato. Mas, assim, só para encerrar, assim, eu acho que talvez nenhum professor de história concordasse com o que eu vou falar, mas para mim, assim, como observador, assim, é impressionante como tem um tom de getulismo isso, né? Um cara que saiu, foi super popular, aí foi presidente mais querido de sua época, aí cai fora, praticamente expulso, né? E agora tem um movimento aí do queremos o velhinho de volta, bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. Se vai ser mesmo, sabe-se lá, né? Até porque o Lula, a gente estava fazendo a conta antes de começar aqui, vai estar com 77 anos. A gente não, você, porque eu não me dou nem o trabalho de fazer conta, que eu não sou boa nisso. Ah, tá bom. Mas se ele tomar posse, vamos imaginar, né? Caso viesse a ser candidato, caso viesse a ser eleito com 77 anos, é uma espécie de Joe Biden, né, brasileiro aí. Tudo isso nós vamos acompanhar aqui no nosso Anexo 5 e quem gosta de assistir vai acompanhar com a gente. Agora, só para encerrar, estava vendo, Kelly, se você está falando em dificuldade econômica, se está difícil para Kelly, imagine para a classe média, né? Ai, quem dera. Quem dera. Eu tô até rindo aqui. Quem dera as minhas ações da Petrobras fossem o meu problema nessa semana. Mas como presidente das organizações Regra dos Terços, eu tenho certeza que as coisas vão de vento em popa aí para vocês em Brasília. Kelly, sempre um prazer falar contigo. Obrigado e a gente volta na semana que vem. É isso aí, até a próxima.